bem-vindos, você que é nosso ouvinte da Ponte FM, você também que está conectado nas nossas redes sociais, aqui através do Instagram. Nós estamos com a presença do Dr. Rafael Valois e doutora Natália Massionila no quadro Som da Saúde. Os dois estão vestindo azul, algo está de diferente no ar. Vamos perguntar, vamos dar boa tarde para os nossos queridos e perguntar assim, qual que é a temática do nosso programa hoje? Boa tarde, gente. Mais uma vez é uma honra estar aqui com vocês em mais uma edição do nosso Som da Saúde, né? E para mudar um pouquinho, porque a gente fala muito da saúde da mulher, as mulheres geralmente são mais antenadas nisso, isso ainda é uma realidade. A gente vai aproveitar o gancho desse Novembro Azul, que é um mês que a gente faz essa campanha sobre a importância do câncer de próstata, tenta puxar ali para a saúde do homem e a gente vai estender um pouco disso, porque a saúde do homem, ela é muito importante, né? E o homem, ele precisa se ligar nisso, além das mulheres que já se ligam pelos homens, cuidam dos maridos, dos filhos, dos pais, mas os próprios homens têm que assumir um pouquinho essa responsabilidade. E nada melhor para falar um pouco para a gente sobre isso do que o Dr. Rafael Valois, na minha intimidade, Rafa, que é, além de meu marido, homem e que trabalha com a saúde do homem, né? Atende muitos homens, cada vez mais procurando para fazer esses exames. E aí eu queria que a gente falasse um pouco, Rafa, sobre a importância, o que você tem dito aí, por que a saúde do homem? Boa tarde, ouvintes, boa tarde. A gente vai quebrar um pouco aqui, viu, Dani, essa formalidade, vou chamar de Nath, né, minha esposa. À vontade, aqui estamos em família. Obrigado pela apresentação. E a gente, na verdade, a gente quer aproveitar esse tema, nesse mês de Novembro Azul, e tirar um pouco essa questão do só próstata, só falar de próstata, né? A gente vê no nosso dia a dia, como Nath bem falou, e no nosso dia a dia até na clínica Massionila, que as pessoas, né, os homens, na verdade, procuram pouco a gente, né? São as mulheres que se preocupam pelos homens, são elas que marcam os exames dos homens, né? Eu trabalho em outros locais e percebo isso também. Isso é uma coisa que é factível de facilmente você perceber. Além do que, algumas pesquisas já mostram, inclusive, que os homens eles só procuram o atendimento médico nas últimas, né? Quando aquele sintoma já é algo que ele já não suporta mais, né? Ele tem uma dorzinha abdominal, mas ele vai levando, vai tomando um anti-inflamatório, né? Com aquele remedinho caseiro, mas quando a dor aperta é que ele vai buscar, né? Então a gente quer desmistificar isso e nada melhor, né, de a gente começar esse programa nosso, né, esse projeto nosso, o Som da Saúde, né? A vez passada foi a introdução desse nosso quadro, hoje de fato com a pauta de trazer isso para além da próstata, né? Para além de algo mais pontual, porque a saúde do homem é uma saúde muito mais ampla. Mas além da próstata, mas eu acho que ainda assim vale a pena a gente comentar sim sobre a próstata em primeiro lugar, agora aproveitando o gancho do mês. Por quê? A gente percebe ainda o tabu que os homens têm. Então, muitas vezes a gente trabalha com ultrassonografia, eles procuram a gente para fazer ultrassonografia e às vezes querendo fugir do toque retal, tentando, né, fugir daquele momento que para muitos é constrangedor ainda. Outros já estão tranquilos, isso sabe que é só um momento e que isso é importante, mas outros acham que substitui. E aí, a ultrassonografia, ela substitui a importância do toque retal, dessa consulta com o urologista? Então, vocês perceberam aí qual foi a pergunta de Nath? O toque retal, a ultrassom, ele substitui o toque retal? Antes da gente responder essa pergunta, vamos colocar aqui dois pontos, dois cenários. O rastreamento de câncer e os exames de rotina de imagem, né? O rastreamento é algo populacional, né? E por ser algo populacional, a gente entende por uma gama muito maior de pessoas para fazer exame. E isso, de certa forma, pode onerar o sistema. E as sociedades, o INCA, melhor dizendo, que é o Instituto Nacional do Câncer, ele não estimula isso de rotina, o rastreamento para câncer de próstata, tá, gente? Estou falando de câncer de próstata. Porém, quando você fala de exames de rotina, isso é algo individualizado. E, portanto, é você, paciente, junto com o seu médico, e você vai individualizar a sua conduta.
Então, eu, paciente, junto com o meu médico, eu posso fazer o exame de toque, posso fazer o ultrassom, posso fazer uma ressonância, né? E aí estendendo para as outras áreas de saúde, eletrocardiograma, ecocardiograma, Doppler de carótidas, enfim. Mas podemos individualizar? Sim, podemos e devemos. Aí, voltando para a pergunta, o toque retal, o ultrassom substitui o toque retal? A resposta é não. Agora, todo paciente precisa fazer o toque retal? Também a resposta é não, porque eu costumo comentar que a próstata, o exame da próstata é um tripé entre toque retal, inicialmente ultrassonografia e PSA. Então, a depender desses dados que você vai indicar uma biópsia ou não. A depender da alteração do PSA, você vai indicar um toque retal ou não. Para partir para a biópsia, não é só toque retal e PSA. Precisa de exames mais especializados, como ressonância magnética. Então, respondendo essa primeira pergunta, essa primeira provocação, ultrassom substitui o toque retal? Não. As informações são complementares. Perfeito. E só para complementar também, PSA, talvez alguns homens, né, já estejam habituados com esse termo, mas é uma informação de um exame de sangue que é feito muitas vezes solicitado não só pelo urologista, às vezes até o cardiologista, o médico que atende o homem costuma solicitar em algumas situações, dependendo da idade daquele paciente. Em relação ao PSA, eu diria que podendo fazer, né, a partir dos 40 anos, acho que faça, né? Você tem essa indicação. Mas o PSA elevado por si só não significa câncer. O PSA elevado por si só não indica uma biópsia. O PSA elevado por si só não indica um ultrassom transabdominal ou transretal. Na média geral, um PSA de até 4 nanogramas por ml, até 4, você pode ser considerado normal. Porém, com a idade, o PSA tende a aumentar naturalmente, né? A depender da raça, ele tende a ser mais alto ou não. Então, nunca você tem que usar aquele relatório, aquela valor de referência do laboratório como valor absoluto, como valor que você tem como o que o Dr. Google mostra, né? Meu PSA deu 4, eu estou com câncer? Não é bem assim. Uma série de questões tem que ser avaliadas de forma conjunta. Esse PSA, por exemplo, o passo seguinte seria assim, ultrassom abdominal da próstata, que basicamente você vai avaliar o tamanho da próstata, né? Por que o tamanho da próstata é importante? Porque a gente precisa desse tamanho da próstata para fazer a densidade desse PSA. Então o PSA ele pode ser alto numa próstata pequena, mas ele pode ser normal se a próstata já estiver um pouco mais aumentada. Essa ultrassonografia, né, eu acho que tem muitos homens já habituados, é um exame relativamente simples, o homem precisa ficar com a bexiga bem cheia, então bebe bastante água para ficar com vontade de fazer xixi, para a gente poder fazer essa medida da próstata. Depois faz xixi novamente para a gente avaliar, inclusive avaliar até algumas coisas, e pode fazer no mesmo dia que faz a avaliação dos rins, pode fazer no dia só da próstata, pode fazer junto do abdômen, enfim. É um exame independente que ele pode ser indicado, como Rafa estava falando, em algumas situações para dar essa informação do tamanho da próstata, porque existe uma tendência de um aumento do tamanho com a idade, né? Perfeito. Então, com o tempo, os homens tendem a passar por isso e às vezes dão sintomas e muitas vezes a gente consegue detectar um aumento da próstata ainda sem sintomas. Então isso é interessante porque o urologista às vezes pede justamente para entender se essa próstata está crescendo, será que vale a pena tratar? E quando a gente fala de próstata grande, não quer dizer câncer, são coisas diferentes. A gente tem, na maioria das vezes, o crescimento da próstata de uma forma benigna, né? E aí a gente vai ter, como o Rafa falou, sempre tem que individualizar cada caso. Cada paciente ele vai ser analisado de forma única, né? Complementando o que Nath acabou de falar, a gente tem que pensar também, para fazer o PSA, existe alguns protocolos para isso, né? Não é só, marquei para amanhã, vou fazer amanhã, né? O paciente tem que ficar de abstinência sexual, porque o ato sexual aumenta o PSA, né? Ele não pode fazer o PSA depois do exame de toque, porque o exame de toque altera o PSA. Evitar andar de moto, evitar andar de bicicleta, isso pode alterar o PSA.
né? Masturbação pode alterar o PSA. Então existe uma regra para você poder fazer isso, para você poder medir o PSA. Por que eu falo isso? Porque às vezes o PSA está alto, mas o paciente não teve essa orientação e às vezes ele fica preocupado de maneira fisiológica. O PSA aumentou fisiologicamente, ou seja, normal, né? Onde deveria aumentar. Outra coisa importante que Nath comentou é em relação à hiperplasia benigna da próstata, né? Que essa sim, na grande maioria das vezes, é o que dá sintoma. Então aquele jato fraco, dificuldade para urinar várias vezes durante a noite, é a próstata crescendo de forma benigna, ou seja, a gente tem o canal urinário e a próstata cresce ao redor desse canal. Então isso aperta a uretra e tem essa dificuldade. Então pode gerar essa dificuldade, sintomas, e geralmente está relacionado com a benignidade. Claro que tem que avaliar. E por que a importância do toque, Dani e Nath e ouvintes? A importância do toque é porque o câncer prostático, na grande maioria das vezes, é periférico, né? Então você, com o toque, você sente o colega que vai fazer o toque, sente essa textura. Se tá, a gente costuma aprender na faculdade a textura de lábio, a textura molinha é quando está normal, e a textura de ponta de nariz mais durinha, que tem algo suspeito ali. E o que fazer depois? Aí deixa aí para É interessante você falar isso, porque assim, por que os homens, né, ficam querendo fugir do toque? Eu fico até pensando, eu falei, nossa, a gente que é mulher, a gente faz preventivo, a gente faz ultrassom transvaginal, e a gente faz exame de mama, e faz tudo lá, o homem fica todo nesse negócio para fazer o exame do toque. E por isso foi interessante ele falar isso, para ver a importância desse toque, porque vejam, ultrassom a gente vai conseguir medir o tamanho, mas a gente não está sentindo a textura. Então o médico treinado, ele vai no toque, é rápido, tá? Não é uma coisa que ele demora para fazer, mas ali ele já está tão treinadinho que ele sabe a consistência que tem que ter. E se tiver algo diferente, vai chamar a atenção dele. Então, poxa, será que não vale a pena, né? Um momento tão rápido que você vai fazer com aquele cuidado com o médico pode fazer tanta diferença de você começar a ter um tratamento precoce antes de esperar uma situação se alastrar. Então, homens, por favor, vocês não precisam contar para ninguém, mas deixem de coisa, viu? Que eu vou ficar sem paciência com isso. E vamos lá procurar fazer seus exames direitinho e começar a marcar os exames também, viu? Uma dica interessante aí, desculpa interromper, Dani, se a comentar, acho que Nath já até falou isso aqui, inclusive, no seu programa, então vamos reforçar aqui no nosso, permita. É o seguinte, você, homem, né? Escolha um mês para o autocuidado. Seja um mês do seu aniversário, foi até o exemplo que Nath passou, ou agora, Novembro Azul. Então vamos escolher o Novembro Azul para ser o mês do homem. Né, tem até as brincadeiras na internet. O primeiro de novembro é o Dia Internacional do Homem, né? O Dia de Todos os Santos, né? Então, assim, escolha esse mês de novembro para você fazer o seu rastreio geral, o check-up geral. E quando a gente fala check-up geral, não é só na saúde geniturinária masculina, genital e urinária, e sim global. Ver como é que está o colesterol, ver como é que está a pressão, né? Avalia o triglicérides, avalia a parte vascular. Então escolha esse mês para não ter um cuidado geral. Isso, Dani, não sei como é que tá nosso tempo, você vai coordenando aqui, viu? Tá tranquilo. Mas tá tranquilo. eu queria puxar é um exame que eu não faço, né, que Rafael quem faz, e eu fico pensando às vezes chama ultrassom das carótidas. A carótida é um vaso que a gente tem no pescoço. E tem um exame que dá para avaliar se tem algumas plaquinhas que são um depósito de gordura. E em alguns casos é indicado. Eu queria saber quais casos que são indicados isso, porque essa detecção dessas placas de gordura nesse vaso do pescoço, ele pode dizer para a gente que existe aquela pessoa, ela está com alteração do metabolismo, que está tendo obstrução ali, eu tenho uma tendência a ter obstrução daqueles vasos. E isso é importante porque uma pessoa que tiver uma placa, ela pode ter um pouco mais de risco de ter infarto, ela pode ter um pouco mais de risco de ter aqueles eventos que a gente chama de AVC, que são eventos que perde a oxigenação ali do cérebro, pode deixar sequelas. Então, existe como a gente ter uma predição disso, né? A gente achar que aquela pessoa tem mais risco através desse exame. Me fala um pouquinho mais, Rafa, sobre ele. Nath agora deu um nó nos ouvintes, né? Tá falando de próstata, de repente... saúde, vamos ganhar tempo. Mas ela fez uma ponte muito importante. E eu ainda vou além dessa pergunta dela.
né? O que é que isso pode trazer? Eu costumo falar o seguinte, que a ultrassonografia das carótidas e vertebrais, ou duplex de pescoço, ou vasos cervicais, faz parte do rol da pesquisa do rastreio cardiológico, justamente pelo que ela falou. Se a gente tem placas, trombos, tendência à obstrução, a gente pode ter um risco cardiovascular aumentado nos próximos 10 anos. É isso que as pesquisas que mostram. Existe um artigo, um estudo chamado de ELSA Brasil, né? Já tem um tempo, era residente quando participei, inclusive, para poder fazer essa medição da camada médio-intimal, que é a camada espessura da carótida, que ele correlaciona a espessura da carótida com a idade e com a raça, e joga isso numa tabelinha, né? E aí tem proporcionalidades nesse sentido, e a depender se tivesse a espessura maior ou menor, tende a ter um maior risco de um ataque, né, de um risco cardiovascular, um evento cardiovascular nos próximos 10 anos. Evento cardiovascular não é só cardíaco, pode ser o AVC também. E aí, puxando isso aí para a saúde do homem de maneira também global, né? Não sei se os ouvintes sabem, se você, Dani, sabe, se até a própria Nath sabe, mas quando o homem começa a ter disfunção sexual, ou seja, dificuldade para ter e manter a ereção, quando jovem, né, abaixo aí dos 40 a 35 anos, isso pode sim predizer um risco cardiovascular aumentado. Então, ou seja, a disfunção sexual pode ter esse risco cardiovascular aumentado. Eles me perguntam por quê? Justamente pelo mesmo motivo das carótidas e vertebrais. Quem leva o sangue para irrigar o pênis, deixar ele ereto, são as artérias cavernosas, que mede aí em torno de 1 milímetro. Então, quando você tem uma doença arteriosclerótica, pode acometer toda a árvore arterial do corpo. E não é diferente lá embaixo. Então, as coronárias medem em torno de 4 a 5 milímetros. Então, é mais fácil entupir qual? Uma de 1 milímetro ou uma de 4 milímetros, de 5 milímetros? A de 1 milímetro. Então, a disfunção sexual pode ser um preditor para ter esse risco cardiovascular. Então, por isso esse link, inclusive, das carótidas e de uma doença arteriosclerótica para isso. Então, o homem que tem essa dificuldade tem que procurar o motivo. Pode ser só psicogênico, pode estar estressado, estar ansioso, tem uma série de causas, isso todo mundo pode acontecer, pode falhar, mas se for algo rotineiro, isso tem que ser avaliado, tem que ser estudado. É exatamente isso que eu quero saber também, doutor, porque assim, eles que estão aqui conosco, doutor Rafael e doutora Natália, eles são da Clínica Marcionila e lá fazem exames de ultrassonografia, muito interessante, e eu gostaria de saber exatamente qual que é a importância desses exames de ultrassonografia para a prevenção de doenças no homem, porque existe sempre uma conscientização maior da saúde da mulher, né? O autoexame e tal. Quais são também alguns indícios de que o homem pode estar sofrendo de algum prejuízo na sua saúde? Existem alguns sinais de alerta que ele poderia também buscar esse rastreamento mais aprofundado, seja do coração ou seja da próstata, e onde que entram os exames de ultrassonografia para poder deixar tudo esclarecido? Perfeito. Eu costumo dizer que se você puder fazer exames de imagem uma vez por ano, faça. Eu acho que isso tem que ser feito. Existe algo na literatura confirmado que você tem que fazer X, Y, Z exame de imagem, especificamente não. Mas podendo fazer, faça. Eu brinco com o Nath, brinco com os residentes, que existe o kit mulher, né? Tireoide, mama, abdômen, transvaginal. Por que não o kit homem, né? Mesma coisa, tireoide, abdômen, próstata e órgãos geniturinário, né? Pênis e testículo, sobretudo testículo. Eu acho que cheguei a comentar na ocasião passada que existe inclusive o autoexame do testículo, mas de forma de rotina, que pelo menos faça um por ano. Se está tudo ok, aí pode postergar de 2 em 2 anos. E quando começar, que foi dos questionamentos de Natália, via de regra, se tiver algum sintoma fora do habitual, tem que fazer exame e a gente pode direcionar. É melhor tomografia, melhor ressonância, melhor ultrassom, enfim, a gente tem que direcionar. Mas de maneira geral,
né, a partir dos 50 anos, seria interessante que fizesse essas avaliações. Se tiver algum fator de risco familiar, aí reduz para 45 anos. É assim com dupla de carótida, é assim com a próstata, né? Então, vamos estender isso para o geral. Já que vai fazer se programe, até financeiramente, a depender do caso, e escolha o seu mês de aniversário, escolha o seu mês do autocuidado e faça isso. E que exames faria? Né? Um rastreio geral, tireoide, abdômen total, próstata e bolsa testicular. Porque às vezes o tato não é suficiente, né? O homem se toca, perdão, o homem se toca mais do que a mulher, né? Se toca de maneira errada muitas das vezes. A mulher se toca com maneira mais crítica no exame da mama. O homem não faz isso com o testículo. E existe o autoexame testicular, né? Então é importante a gente falar aqui. Então, como é esse autoexame testicular? Você, homem, fica nu, né, de frente do espelho e vê assimetrias, né? Um é maior que o outro, um é menor que o outro. Lembrando que o testículo esquerdo geralmente ele é mais baixo que o direito. Isso não é uma doença, não é uma patologia, tá? Mas tem que tocar, tem que pegar de maneira crítica, né? Palpando no banho junto com sabão, que fica mais fácil de deslizar. Se tiver algo estranho, um caroço ou algo do tipo, aí sim marca um exame. Mas nem todas as alterações são visíveis e palpáveis. Então, por isso que esse rastreio seria interessante. Então, a dica aqui que eu falo, e eu falo para todo mundo, para os residentes, para os pacientes que eu atendo, podendo fazer, faça pelo menos uma vez por ano, escolha um mês e faça, né? E aí o resto é aquele no sintoma, no dia a dia, né? Sabe o que eu fico feliz, Dani, com tudo isso? Que a gente vai chegando perto dos 40, né? E aí começam a falar que a gente tem que fazer um monte de exame. Você viu que o homem também, né? Mesmo que ele não sinta nada, vai chegando aos 40 anos, atenção, homens, vamos ficar de olho, porque dá sim para fazer alguns exames, para fazer algumas investigações antes que algo de ruim aconteça, né? Ou a gente possa detectar algo mais inicialmente. Nosso tempo já está se encerrando e eu gostaria, assim, de aproveitar a oportunidade e saber do Dr. Rafael, assim, uma questão bem pessoal. Por que os homens têm tanta dificuldade, Dr. Rafael? Fale pela experiência própria, fale com a sua autoridade, de dizer o seguinte: por que o homem tem dificuldade de buscar tratamento, de buscar... Porque a gente sabe que existem fatores de risco bem significativos para o homem. Estresse, cobrança e a negligência, muitas vezes, da saúde, né, por não fazer exames de rotina, isso acaba afetando. E por que existe essa dificuldade? Eu quero que você aproveite e feche com um incentivo aos nossos ouvintes homens a buscarem cuidar mais da saúde. Dani, tem que fechar com incentivo. Vamos cuidar da nossa saúde, né? Exatamente. A gente tem que fechar com isso. O porquê é até difícil de responder o porquê, né? Porque cada um tem um pouco de sua história. Talvez aquele medo não sei, de se sentir menos homem, menos responsável pela família, porque tem aquela ideia de você é o gestor da casa, o gestor da família, e se você se mostrar com a fragilidade de saúde, talvez você inconscientemente, né, você vai estar deixando de ser esse gestor ou essa pessoa, entre aspas, o líder, né? Então, mas isso não é verdade, isso não existe. A gente tem que realmente, para continuar, até puxando para isso, para continuar a ser o gestor e ter essa questão, você tem que se cuidar. Lá em casa, graças a Deus, é tudo meio a meio, talvez até mais Nath do que eu, né? Então ela tem que puxar no pé mesmo. Eu faço sempre os exames de rotina, né? E eu estou aqui estimulando vocês a também fazerem isso, né? Alguns trabalhos mostram até que é esse medo de você descobrir algo, né? E aquela coisa do super-homem. Quando eu sou jovem não tem doença, então não vou fazer nada. E talvez aquele medo de envelhecer é aquele que você está se negando a esse processo natural da vida, né? Mas enfim, façam exames de rotina. Muito bem, eu estou muito feliz, eu tenho certeza que os ouvintes e também quem nos acompanhou aqui nas redes sociais estão muito mais conscientes da necessidade que os homens têm de buscar mais saúde. Onde que fica a Clínica Marcionila? Como é que faz para as pessoas buscarem os serviços de vocês que fazem todo esse trabalho, né, gente, de tá vasculhando essa parte aqui das carótidas, pessoas que têm problema do coração, pessoas que estão
gestantes também que estão acompanhando por ultrassonografia e principalmente nessa questão da saúde do homem, né, doutor? Para fazer também nos testículos, nessa parte abdominal. Como que faz para poder as pessoas chegarem lá na clínica Marcionila? Tem um telefone, um contato? A gente tem o Instagram da clínica, @clínica_Marcionila, né? Lá a gente tem um link para quem tiver interesse em marcar, que até encaminha, a gente tem a localização, fica no Empresarial Catarina, logo depois do Bom no Supermercado, no primeiro andar. E a gente faz as marcações pelo WhatsApp da clínica, que é 87-99102-9516. E a gente quer ajudar, né? Às vezes perguntam pra gente se a gente faz consulta. A gente não faz as consultas, a gente não direciona o tratamento, mas a gente ajuda com os exames de imagem, mas é interessante que a pessoa passe no seu médico, converse para não fazer exames desnecessários ou para direcionar realmente os exames que ela precisa. Eu vou repetir o @ do Instagram, é @clínica_Marcionila com 2 L's. Gente, foi maravilhoso esse nosso bate-papo. Tenho certeza que vai ser incrível também. Na terça-feira do dia 21 vai ter também uma convidada especial que vai estar aqui sentadinha com a gente, batendo papo. Só som da saúde, só crescimento e edificação para nossa vida. Beijo no seu coração. Abraço, doutor Rafael. Abraço, Nath. Beijo pra todo Até. mundo. Obrigada. Abraço, tchau. Boa tarde. Tchau, tchau.